Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz de Cristo a todos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já ouvimos de alguém, ou até mesmo nós, já fizemos uma dessas perguntas. Existe vida depois da morte? O que acontece depois que morremos? Como que é a vida no além? Vou lembrar de alguma coisa? Vou reconhecer alguém? Fala a verdade, você já ouviu pelo menos uma vez na vida alguém, ou você mesmo, já fez uma dessas perguntas alguma vez, não é mesmo? Essas são perguntas intrigantes de responder, porque a ciência moderna de hoje oferece apenas conjecturas ou teorias a respeito, pois ela não consegue provar isso cientificamente. Mas você sabia que Deus falou muito a respeito do assunto e revelou os segredos do vida após morte? Pois nesse vídeo de hoje eu vou te responder essas perguntas com provas bíblicas, para que você fique em paz e confiante que a vida após a morte será bem melhor do que é agora, se andarmos no caminho correto, é claro. Então, antes que eu continuar, se acaso você ainda não for inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve aí no canal, clica nesse botãozinho de se inscrever aí embaixo, clica também no like e no sininho para você fazer parte desse canal. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e edificado com tudo que nós temos postado aqui a respeito de ensino da palavra do Senhor, amém? Mas afinal de contas, existe vida após morte ou não? A resposta correta é claro que existe. E nós podemos ver isso em vários exemplos das Escrituras. Primeiro exemplo é o exemplo de Moisés e Elias com Jesus no Monte da Transfiguração. De acordo com Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 31, que vai dizer assim, olha o que está escrito lá. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, Jesus fez isso, e subiu ao monte para orar. E estando Jesus orando, transfigurou-se a sua aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam a respeito da sua morte, o qual havia de se cumprir em Jerusalém. Olha só o que o texto está dizendo. Observe que a coisa mais intrigante nesse texto não é o fato de Moisés e Elias aparecerem ao lado de Jesus no monte, mas sim o fato deles estarem conversando com Jesus naquele momento e a respeito da crucificação. Mas como assim? O que você quer dizer? Precisamos lembrar que Moisés e Elias já não estavam entre nós nesse mundo, pois Moisés já havia morrido há cerca de 1200 anos antes de Cristo pisar nessa terra. Lembra? Ao passo que Elias havia sido retirado deste mundo, sendo transladado através de um redemoinho, quando ele ia caminhando para o Jordão juntamente com Eliseu. E sabe que isso aconteceu há mais ou menos 850 anos antes de Cristo, ou seja, os dois já não estavam mais nesse planeta há muitos anos. Por questões mais que óbvias, nenhum dos dois poderia estar vivo. Eles não estariam se escondendo em algum lugar para depois aparecer nesse momento com Jesus no monte depois de muitos anos. Visto que eles teriam cada um no mínimo aí, pelo menos 1 milênio se estivesse vivo até hoje. Coisa que não era mais possível. Além do mais, o próprio texto bíblico em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, vai dizer que Moisés subiu ao monte Nebo, viu a terra prometida e morreu no monte, na idade de 120 anos. E sabe o que aconteceu? E Deus teve que esconder o corpo de Moisés. Por quê? Porque o diabo lutou com o arcanjo Miguel por causa desse corpo. Mas isso é assunto para um outro vídeo que nós iremos fazer. O que nos interessa aqui é que Moisés morreu e foi sepultado por Deus. E Elias havia sido elevado ao céu vivo através de um redemoinho. Então ambos não estavam mais na terra. Como que é que eles apareceram no monte lá conversando com Jesus? Só que é óbvio que, no caso de Elias, que foi para o céu elevado vivo, ele teria que morrer fisicamente para entrar no céu, pois a própria Bíblia afirma que a carne e sangue não entra no reino de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Elias, para entrar no céu, seu corpo físico mortal teve que ser desfeito e glorificado. Como o próprio texto diz, que ele apareceu ali com Jesus com glória.
O fato aqui é que ambos já não estavam mais vivendo entre os mortais. E, intrigantemente, eles aparecem quase um milênio depois, no momento falando com Jesus. E sabe sobre o que estavam conversando? Eles estavam conversando sobre a morte de cruz que Jesus teria que passar. Olha só que intrigante. Se eles estivessem mortos, dormindo o sono da alma, inconscientes de tudo, como alguns aí acreditam, jamais saberiam do que Jesus iria enfrentar na cruz e nem poderiam estar lá. Como que alguém que morreu e, de acordo com algumas pessoas, fica dormindo, saberia que Jesus ia passar por uma crucificação? Isso seria um assunto que somente Deus teria conhecimento. Mas como que eles sabiam disso? Eles sabiam porque estavam conscientes e interagiam com Cristo no mundo espiritual. Alguém certamente poderá dizer, mas ali era apenas uma visão espiritual ou uma simbologia. Talvez, mas o fato é que não foi só Jesus que viu eles, os discípulos também viram. Ao ponto de Pedro dar aquela ideia tola de fazer cabanas para cada um deles. Como que Pedro reconheceu Moisés se Pedro nunca viu Moisés? Como que Pedro reconheceu Elias se Elias havia morrido há mais de 800 anos antes de Pedro nascer? O importante aqui é que eles estavam conversando e isso é o que nos interessa. Por quê? Porque se eles estivessem mortos sem consciência ou dormindo no sono da alma ou se morreu acabou, como alguns pensam, Jesus não poderia estar falando com eles. Sabe por quê? Porque isso seria considerado necromancia na cultura judaica, que é consultar os mortos, e isso é um pecado gravíssimo de acordo com a lei. Mas o texto diz que eles conversavam a respeito do que estava para acontecer com Jesus, mostrando que eles estavam vivos, visíveis e em plena consciência, permitindo os discípulos serem testemunhas desse ocorrido. Então, no primeiro exemplo, a gente percebe que no Monte da Transfiguração, Jesus conversava com duas pessoas que teoricamente já tinham morrido, Moisés e Elias. Eles estavam ali conscientes, conversando, cônscios de tudo o que estava acontecendo e daquilo que Jesus iria passar na crucificação. Eles não estavam dormindo e nem estavam mortos mais. A vida após a morte para eles continuava. Segundo exemplo, é o exemplo lá de Abraão e de Lázaro. Lembra da conversa de Abraão com o rico e com Lázaro, lá em Lucas 16? De acordo com Lucas 16, versículo 22 a 24, o texto vai dizer que dois homens morreram. Um era rico e vivia em riqueza, e o outro era um mendigo que vivia na porta da casa desse rico. E o seu nome era Lázaro. Depois de mortos, ambos foram para um lugar chamado Hades. A respeito do assunto do Hades, eu fiz um vídeo aqui, você pode procurar na lista aí. Procura um vídeo chamado Para Onde Vão as Pessoas Depois que Morrem. Lá eu vou detalhar bastante a respeito do que é esse Hades e aonde era esse Hades e quem ia para lá. Assiste esse vídeo depois que você assistir isso aqui, tá bom? Então, como ambos chegaram no Hades, no caso aí do rico e de Lázaro, eles se viram, se reconheceram, se comunicaram e ainda reconheceram pessoas de outras gerações que eles nunca viram na vida. Pessoas essas que já haviam morrido centenas de anos antes dele, no caso ali Abraão. E diz o texto que nesse lugar o rico estava em tormentos e solicitou a Abraão que pedisse ao mendigo Lázaro para molhar o dedo em água e refrescar a sua língua. Contudo, Abraão avisou que isso não era possível mais, porque havia um abismo entre eles e ninguém poderia atravessar para o outro lado e vice-versa. O rico, então, em desespero, lembra dos seus irmãos e pede a Abraão que envie alguém dos mortos para ir à sua casa familiar, à sua casa paterna. Para quê? Para avisar os irmãos dele sobre a verdade, para evitar que eles também, quando morressem, fossem parar no mesmo lugar onde o rico estava naquele momento. Olha só a consciência desse rico, olha a preocupação dele com os irmãos, olha o entendimento dele, olha ele vivinho da Silva conversando com Abraão. Contudo, Abraão lhe advertiu que os vivos na terra tinham os escritos de Moisés e dos profetas, que deveriam dar ouvidos a eles. Mas o rico ainda assim insistiu em tentar convencer Abraão que se alguém ressuscitasse dos mortos... Olha a conversa, meus irmãos. Ele pediu para Abraão que alguém ressuscitasse dos mortos e fosse até os irmãos dele. E assim então, ele, acreditando ele, que os irmãos iriam dar ouvidos e dariam credibilidade às palavras das escrituras através do mensageiro, que levantou dos mortos e foi até a casa dos irmãos.
Mas Abraão vai avisar ele, vai informar que se eles não dessem ouvidos ou não tivessem dispostos a ouvir os escritos de Moisés e dos profetas, tampouco estariam dispostos a ouvirem qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa levantasse dos mortos para convencê-los. Você percebe que o rico, Abraão e Lázaro, nesse diálogo aqui, eles estão bem vivos, conscientes, com boa memória, conversando, os seus sentimentos estão ali envolvidos, tanto é que o rico está em tormento, atormentado, pede socorro, pede água, fica preocupado com os irmãos. O rico conversa com Abraão e conhece Abraão, há um diálogo ali, e todos eles já haviam morrido, já haviam sido sepultados. Abraão já tinha morrido há mais de 1000 anos. O rico havia morrido, Lázaro havia morrido, mas os três estavam conversando no Hades. Então a gente vê que a vida continua depois da morte. O intrigante na narrativa do texto é a ênfase que ele dá ao fato da preocupação do rico com a relação à sua família, mesmo sabendo que não haveria mais nada que ele poderia fazer para salvar os seus irmãos. É interessante observar os povos de todas as gerações, como que todos, em uma consciência que existe, parece assim meio que mundial, todo mundo tem essa consciência da vida após morte. Não importa qual seja o credo da pessoa. Você já observou isso? Por exemplo, Saul, na época dele, consultou uma feiticeira. Por quê? Porque ele sabia que o profeta Samuel estava vivo. Mesmo que Samuel já havia morrido, mas ele foi consultar a feiticeira porque ele acreditava que poderia falar ainda com o profeta Samuel, mesmo depois que morreu. Claro que ali, quem apareceu não foi Samuel, quem apareceu ali foi um demônio, através da feiticeira. Mas é a consciência de Saul que nós queremos ver aqui. Por exemplo, outros povos, pessoas de vários povos, visitam o túmulo dos seus parentes e conversam com o sepultado. Por quê? Porque acreditam que eles estão ouvindo. Pessoas acreditam em reencarnação, porque sabem que a vida continua e acreditam que a pessoa pode voltar no corpo de uma outra pessoa ou de um outro ser. É a consciência da vida pós-morte. Tem pessoas que deixam frutas e comida no altar, porque acreditam que os mortos vêm comer. Tem pessoas que fazem oração pela salvação da alma daqueles que já morreram. Por quê? Porque acreditam que a pessoa continua viva mesmo depois da morte. Essa é uma consciência coletiva no mundo. Tudo isso é a consciência que nos diz que a vida continua depois da morte física. O terceiro exemplo que eu observo aqui no texto é o exemplo que o próprio Jesus deu aos saduceus. De acordo com o texto lá em Lucas capítulo 20, versículo 37 a 38, ele estava sendo interrogado pelos saduceus a respeito de uma hipotética situação com relação a uma mulher que, hipoteticamente, é claro, teria sido esposa de 7 irmãos. Lembra desse texto? De acordo com os saduceus, todos os irmãos daquela família haviam sido marido dessa mulher. E todos eles haviam tido relacionamento com essa mulher e todos eles morreram. E os saduceus queriam saber de Jesus se na outra vida, na vida após morte, essa mulher seria a esposa de qual desses irmãos? Gente, que viúva negra é essa mulher, hein? Ninguém sobreviveu na mão dela, imagina. Mas fala sério, com certeza essa história aí que os saduceus falaram com Jesus foi uma invenção, só para apenas pegar Jesus em alguma contradição. Mas o surpreendente aqui nessa situação foi a resposta que Jesus deu a esses pretensos doutores da lei, que achavam que iriam colocar Jesus numa saia justa com essa história. Olha só o que Jesus vai dizer para ele. Jesus respondendo, ele vai dizer assim: na ressurreição, ou seja, na outra vida, no pós-morte, ninguém se casa ou se dá em casamento. Terão uma vida semelhante à dos anjos que não se casam. Ou seja, essa mulher não seria mulher de ninguém. E a afirmação seguinte que Jesus dá é que nos traz uma revelação da realidade do pós-morte, onde Jesus vai dizer assim: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Deus todos vivem. Olha que coisa linda, irmãos. Na consciência de Jesus ali, na explicação que ele está dando para essa história que os saduceus colocaram para ele ali, Jesus está falando assim: olha, para Deus todo mundo continua vivo, ninguém
morre e acabou, não. Continuam vivos. Todos estão ali conscientes com o Senhor. Os saduceus naquela época era aquela turma que estava arguindo Jesus, acreditava que a pessoa depois que morria, tudo se terminava e não havia mais nada após isso. Porém, o que Cristo vai mostrar é que todos que morreram nessa vida, na outra vida, estão vivos da mesma maneira, só que a lei deste mundo não se aplica lá. Nesse mundo nós trabalhamos, nós casamos, temos filhos, comemos e morremos. Porém, na outra vida não é assim que funciona. Se não existisse vida após a morte, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que muita gente tem dúvida sobre isso, se não existisse vida após morte nesse mundo, o Evangelho não precisaria existir, irmãos. Pois ele nos mostra a vida eterna em Cristo Jesus. Para que precisaria do Evangelho se não tivesse vida depois da morte? Jesus não precisaria ter morrido na cruz, porque ele veio morrer na cruz exatamente para nos garantir a vida eterna após a morte. Não haveria necessidade de evangelizar e fazer missões se a vida se resumisse a esse mundo aqui. E aquela promessa que Jesus deu lá em João capítulo 14, que ele estaria indo preparar lugar para nós, depois viria nos buscar, se não existisse vida após a morte, para que ele ia fazer isso? Para que ele ia dar uma promessa que não poderia ser cumprida? Mas uma coisa fica bem clara, a vida como nós conhecemos não se limita a este mundo, pelo contrário. Nossa vida aqui é passageira, como disse o apóstolo Paulo. É como uma fumaça que breve se dissipa, porém na outra vida ela é eterna. E por esses exemplos nós podemos perceber isso, que após a morte continuaremos conscientes de tudo o que está acontecendo e sensíveis a tudo que estivermos experimentando lá. Se o rico implorou por água, era porque ele devia estar com sede, certo? Se Moisés conversava com Jesus na transfiguração, e sendo que Moisés já havia morrido, era porque estava vivo, acordado e consciente, sabia das coisas. Se Abraão respondeu ao rico lá no Hades, era porque ele não estava dormindo, não estava inconsciente não. Se os discípulos reconheceram Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração, era porque eles se apresentaram. Eles se fizeram a conhecer para os discípulos. Como que os discípulos iam conhecer Moisés e Elias se esses já haviam partido dessa vida aqui há mais de 1000 anos? Eles se apresentaram. Se preocupar com a vida após a morte não é algo importante agora. O mais importante agora é crer, obedecer e viver com Jesus, para garantir que na vida após a morte você esteja no lugar correto, que é o céu, o lado do Senhor. Pois o inferno é tão real como esse mundo, e não dá para mudar o destino depois da morte. Isso deve ser definido aqui enquanto nós estamos vivos. Me diz uma coisa, o que você acha que vai acontecer depois da morte? Você acha que vai ficar dormindo? Que a vida acabou? Que nada mais acontece? Ou você acha que continua tendo vida depois da morte? Me conte aí nos comentários abaixo, eu quero ouvir a sua opinião, tá bom? E aproveita e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Clica nesse botãozinho de se inscrever aí. Se inscreve, vem fazer parte desse grupo aqui de ensino da palavra de Deus que vai edificar a sua vida. Clica também no botãozinho do sininho, clica também no gostei e manda esse vídeo para os seus amigos. Eu tenho certeza que muita gente vai ser edificada, despertada com esse assunto, tá bom? Deus te abençoe então e a gente se vê no próximo vídeo.